dia. A gente está na aula de História, primeiro ano A, B, C, D, E e F. E eu vou retomar um pouquinho o que foi falado também no Centro de Mídias e nas atividades que foi enviado para nós na escola. Em relação à nossa atividade, só retomando, eu vou aqui apresentar a atividade novamente, tá? Aquele aluno que ainda não fez, ele pode me entregar, tá? Ele ainda tem tempo, porque eu marquei a data até dia 16. Então, vamos lá. Então, nós colocamos uma introdução aqui, o que é história, a origem da palavra história, que significa pesquisa, conhecimento vindo da investigação, né? As fontes históricas, que são os vestígios e os documentos analisados e criticados pelo historiador, né? Os tipos de fontes textuais, visuais, orais, audiovisuais e objetos materiais. Aí um organograma explicando direitinho, novamente os tipos de fonte e as perguntas que são feitas, né, para a gente, perguntas básicas, para a gente descobrir, né, investigar um fato histórico. Quem, quando, como, onde, por quê? É importante que vocês sempre também façam dessa forma, tá? Por quê determinado fato histórico ocorreu? Aonde? Qual será que era o período? É como se vocês fossem os detetives, vocês vão lá investigar aquele fato que tem acontecido, ou que aconteceu. Então, a pesquisa histórica, os documentos, as fontes diversas, as perguntas básicas, o trabalho interdisciplinar de outras ciências que auxiliam nessa pesquisa histórica, arqueologia, antropologia, a geografia, a biologia, a paleografia. O que é importante, gente, e a gente vai discutir isso em um dos períodos da chegada do homem da América, das fontes, os documentos históricos, essas fontes, elas precisam ser confrontadas. Porque, gente, existem versões diferentes. Eu já disse que em alguns casos não existe uma única versão. Pode ter mais de uma versão. E é importante que a gente saiba todas elas para não ficar limitado só em uma. Isso que é muito importante. Formular as hipóteses, que são fazer as perguntas, né, que eu já comentei. E a pesquisa histórica, ela vai ter um objetivo, que é explicar os acontecimentos e a ação dos sujeitos em seu contexto histórico. Então, a gente vai precisar compreender, isso é muito importante para tudo, gente. Nesses 3 anos de ensino médio que vocês terão história. Compreender as mudanças e as permanências do tempo. O que mudou na história? Mudou para melhor? Provavelmente sim. E por que elas ocorreram? Entender e analisar a trajetória humana no tempo e no espaço. Olha lá, quando a gente estuda os homens primitivos, os hominídeos, que a gente viu como experiência a Luzia e a Lucy, que depois a gente vai explicar. Olha, hoje nós, a evolução e o tempo do homem, né? O tempo e a trajetória do homem no espaço, no mundo. Compreender a relação do presente com o passado. Eu já falei que o futuro a gente descarta, porque o futuro pode se prever, mas não pode se provar. Então, a história trabalha com o passado e com o presente. E explicar os acontecimentos e a ação dos sujeitos num contexto histórico. A gente disse a visão eurocêntrica, do eurocentrismo, que coloca a Europa como elemento fundamental na formação da sociedade moderna. Então, a história europeia, ela é a protagonista da história do homem, mas ela não é a única. A gente tem essa visão, esse hábito, mas ela não é a única forma da gente compreender a história e a cultura do mundo. Aí nós vimos algumas imagens da pré-história, é aqui que eu quero chegar. O período que a gente denomina de pré-história, ele é uma denominação eurocêntrica, mas ele não é errado, tá? Mas também não é o único certo. Só reforçando as teorias de como o homem chegou na América. Então, a teoria de Clovis, que é a mais aceita e é a eurocêntrica, que ele teria vindo da Ásia através do Estreito de Bering, da glaciação, num período de congelamento, às baixas temperaturas, e ele chegou a outras partes aqui da América. A rota costeira,
que eles teriam vindo da Ásia em navegações rústicas, né, em pequenos barcos, ó, porque costeira da costa mesmo dos mares. Olha aqui, ó, a cultura de Clovis, da teoria beríngia, de Bering, olha aqui, a Sibéria, o congelamento e o homem chega para a América, as ilhas do Pacífico, que também saiu da Ásia, veio para o Oceano Pacífico, através de ilhas, e chegou na América do Sul, e a migração atlântica. Afirma que alguns habitantes teriam navegado em barcos feitos de couro pelo Atlântico, chegando ao continente americano. Então, aqui a gente tem o povoamento da América, as várias, né, rotas, né, do homem, que a gente também discutiu bem, né? Sai ali da África, vai para a Europa, vai para a Ásia, vai para a América do Norte, vem aqui na América Central, América do Sul, que sai da Oceania e vem para a América Central, certo? Da África, também vem para a América, que é a flechinha vermelha. E eu enviei um vídeo para vocês, do Átila Yamarino, para vocês assistirem essa semana, que ele vai falar também dessa migração do homem da América, ele vai até explicar uma parte mais biológica e desse cruzamento, né, dessa mistura entre o homem africano até o da América do Sul. Como é que chegou até nós? Né? Como é que foi modificando essa formação desse hominídeo, né, do Erectus, do Sapiens? Os Sapiens somos nós. E aqui, de novo, tem uma imagem, um organograma, né, pode-se dizer até um mapa mental da pré-história, eurocêntrica, porque ela está dividida em paleolítico, que foi o primeiro, neolítico, idade dos metais. E ali vocês têm a invenção da escrita, que, na visão eurocêntrica, denomina-se história. Teve gente que acertou no exercício, o período da pré-história, né? É desde o surgimento do homem, até a invenção da escrita. Chamam de pré-história. Mas isso quer dizer que não é história? É sim, também. A pré-história é a história também. Aqui tem algumas características de cada período, com desenhos, né? Então, olha lá, o fogo, ele não foi no Neolítico, ele foi no Paleolítico. Olha aqui, ó, caçadores, produção, os nômades, e depois aqui, ó, um outro explicando, né, cada qual que aconteceu. Olha o fogo aqui no Paleolítico, não no Neolítico, né? O Neo é um novo período, então eles vão criar coisas novas. Com os objetos de pedra, eles vão fazer cerâmicas, eles vão aprender a dominar a agricultura e a pecuária, vão formar as primeiras cidades e vilas. Dos metais, o próprio nome já diz. Aí, novamente, explicando, e aqui estão os exercícios. Mas, antes, segundo a periodização tradicional, olha lá, eurocêntrica, quais são as épocas da história da humanidade em ordem cronológica? Essa ordem cronológica é a ordem no tempo, tá? Porque o tempo ele é muito importante para a história. E essa ordem cronológica a gente chama de periodização da história, que são os períodos na visão eurocêntrica. Então, tinha alternativa A, B e C, eu só coloquei 3. A maioria acertou essa questão, parabéns. Qual seria, né, gente, a resposta correta dessa alternativa aí da número 1? Por que ela não seria a letra A? Porque ele falou numa ordem cronológica. Não poderia ser A, por quê? Eu tenho pré-história, idade média, idade antiga, idade moderna e contemporânea. Ele está numa ordem dos acontecimentos. Então, a idade média, ela não vem antes da antiga, certo? É o contrário. Então, essa resposta A, ela não seria correta. A B, pré-história, idade antiga, idade média, idade contemporânea e moderna. Olha a moderna aqui no final. Não, a última é a contemporânea, não é a moderna. Então, também não poderia ser a B. Cronológica é na ordem certa dessas idades. E a C? É a resposta C. Pré-história, idade antiga, idade média, moderna e contemporânea. A resposta à pergunta número 1 é a letra C. Agora saibam por quê. Porque é essa ordem. Por isso que as outras estão erradas. A número 2, olha lá, essa daí também vocês deveriam imaginar. Ou ter uma certa noção, né? Que a gente já tinha debatido sobre isso. Qual dos períodos históricos abaixo não existe a história da África e do Brasil? Por exemplo, a Idade Média
A pré-história ou a idade contemporânea? Se a pré-história é tudo que veio antes da história e a idade contemporânea é atual, então o homem primitivo veio para a América, saiu da África, chegou na América, que são África, o continente africano, Brasil, América, então teve a pré-história para esses dois países. A idade contemporânea e atual também teve. Só não teve a média, porque a média ela foi um período característico da Europa, certo? Só ocorreu na Europa, que foi o feudalismo, né? A Idade Média ela tem a sua cronologia que eu quero mostrar para vocês também, depois vocês vão ver. Lembra que no Eurocêntrica tem um fato importante que acontece e outro que muda essas idades. Mas que eu não lembrasse quais seriam as idades. Mas olha só, na própria pergunta eu já tenho. Olha, qual dos períodos abaixo não existe na história da África e do Brasil? Poxa, se a pré-história é o que veio primeiro, e o homem saiu da África e chegou na América, ela existe. Tanto na África quanto na América, América do Sul. A idade contemporânea não é atual? A África e a América existem hoje, estamos aqui. Então, por dedução, só poderia ser a média. Então, seria a letra A, porque a Idade Média ela foi um período característico do continente europeu. E aqui é uma imagem, pessoal, terceira. Essa também tem uma pegadinha aí, ó. Aqui é uma pintura rupestre. Qual a melhor definição para pré-história? Período da história em que o homem vivia em cavernas? Período que antecede a história ou a idade da pedra lascada? Período histórico do surgimento do homem e invenção da escrita? Parece que todas elas são pré-história. E, de fato, a alternativa A, ela é uma característica da pré-história. A alternativa B também é, mas eu estou perguntando a definição. O que é a pré-história? A pré-história. E se a gente pegar, eu não estou perguntando característica, se a gente pegar a definição eurocêntrica, ela é o período, olha lá, do surgimento do homem até a invenção da escrita, que é história também. Então, não poderia ser a A nem a B, porque essas características, essa frase tem a ver com os períodos da pré-história e não com a definição. É fato que na pré-história o homem vivia em cavernas. É fato que na pré-história houve o período da Idade da Pedra Lascada, lá no Paleolítico, porque ele antecede a história mesmo, o período paleolítico, ele está na pré-história. Mas a melhor definição para falar o que foi a pré-história é o surgimento do homem e a invenção da escrita. Então, seria a letra C. 4. Olha aqui. Segundo hipóteses recentes, como se deu o povoamento na América? A única rota utilizada foi o Estreito de Bering, atravessando caçadores mongóis há 12, mil anos. Grupos humanos distintos teriam atravessado o Estreito de Bering, o Oceano Pacífico, vindos de diferentes locais? Pode ser, mas grupos humanos distintos. E a C, foi feito por povos autóctones, isto é, originários do continente americano há 100 mil anos. Então vamos lá. Segundo hipóteses recentes, como se deu o povoamento da América? Então, segundo povos recentes, ela se deu da letra C. Foi feito por povos autóctones, isto é, originários do continente americano há 100 mil anos. E o que significa a palavrinha autóctone? É um adjetivo aplicado ao ser vivo, que ele é nativo ou vem daquele lugar, do país em que se encontra. É um grupo que vivia no mesmo lugar e vieram para a América. Então, a número 4 é a letra C. Número 5, olha lá, essa outra aqui. E o que são sambaquis? Teve muita gente que foi lá e pesquisou e aprendeu sozinho. Olha que legal a sua autonomia intelectual aí, que é você sozinho e buscar o seu conhecimento. Então, a número 5, montes artificiais formados por restos de concha e ossos de peixes e mamíferos, vestígios de aldeias pré-históricas construídas por povos caçadores do cerrado, elevações feitas por antigas populações indígenas da região amazônica, só na Amazônica existiu? Então, a resposta correta seria A. Montes artificiais formados por restos de concha e ossos de peixe e mamíferos. Essa é a melhor definição de sambaquis. Essa outra também foi bem polêmica, da Luzia.
Por qual nome é conhecido o fóssil humano abaixo à esquerda, sua reconstituição e qual sua importância histórica? Mas acho que até eu falei aqui da Lucy. Então, é isso que eu queria definir, que eu vou passar para vocês. A Lucy é um fóssil histórico que veio da África. E a Luzia é nosso, aqui do Brasil, que foi feita essa reconstituição. Se vocês pesquisassem lá, vocês iriam achar também. Lucy foi um fóssil encontrado na África, é o mais antigo hominídeo descoberto do mundo. Luísa, encontrada no Chile, é a prova de que a América foi povoada por africanos. E Luzia, encontrada em Minas Gerais, é o mais antigo fóssil humano da América. Nós poderíamos ficar em dúvida na A e na C. Então, a Luzia, ela foi encontrada, é o fóssil mais antigo encontrado na América. E a Lúcia da África, que tem inclusive a música dos Beatles, Lucy in the Sky. A Lucy, gente, ela é uma fêmea de um Australopithecus afarensis, que foi encontrado na África, lá no deserto da Etiópia. E a nossa Luzia, ela foi encontrada na região de Lagoa Santa, em Belo Horizonte, que é os agrupamentos humanos em Minas Gerais também. Ela tinha traços negroides, diferentes dos nossos indígenas modernos. E esses traços negroides, eles comprovam do africano ter chegado aqui. Então, todos nós temos uma herança aí, afrodescendente aí, pode-se dizer. A questão 6 é a letra C. E a 7? Onde se encontra o maior conjunto de pinturas rupestres pré-históricas do mundo? Em Lascaux, no sul da França, se encontraram, haviam lá também pinturas rupestres em Lascaux. No Parque Nacional na Serra da Capivara, no Piauí, em Altamira, no norte da Espanha. A história, ela foi encontrada no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. O maior conjunto de pinturas rupestres pré-históricas está aqui no nosso país, no Brasil. Então, era a letra B. A 8, invenções foram decisivas para a Revolução Neolítica. Se eu falo em revolução, houve uma mudança tremenda, porque quando há uma revolução, ela muda o status quo, ela muda o sistema, porque é uma revolução. Então, olha só, uma revolução neolítica. Revolução neolítica, neolítico, é o segundo período da pré-história. Vamos olhar lá naquele slide lá. O que será? O que será que aconteceu? Quais foram as invenções? A produção do fogo e o arco e flecha, pois aumentaram as chances de sobrevivência humana. Não, o fogo ele foi produzido no Paleolítico. A agricultura, a cerâmica, o foice, o arado e a tecelagem que levaram, olha aqui a agricultura, olha os grãozinhos aqui, que levaram a sedentarização. E a roda, a pedra polida, a metalurgia do ferro que possibilitaram o surgimento das cidades. Mas, poxa, eu estou falando da revolução no Neolítico, não na Idade dos Metais. Então, a única alternativa seria a letra B. Cada fase da pré-história, ela teve algo muito importante para caracterizar cada período. Mas a gente também tem o povoamento da América numa visão que, além da eurocêntrica, e é isso que eu quero, é uma outra linha do tempo, que ela vai explicar os povos da América. Então, ao invés de ser falado paleolítico, a gente fala paleoíndio, que é a presença dos povos caçadores e coletores. Período arcaico, que é o surgimento dos sambaquis, que a gente viu ali na pergunta, do cultivo de plantas e o uso da pedra polida. E também nos povos da América, a gente vai ter o período formativo, de formar aldeias, desenvolver agricultura, fabricação de cerâmica e artefato de pedras. Então, tem essa outra denominação desse período da pré-histórica da América específica, que foi, não, é sambaquis, não é tambaquis. Tem um mapa dos sambaquis no Brasil, parte do litoral brasileiro, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais. Os sambaquis, eles são uma importante fonte de estudos sobre a vida dos primeiros povoados do atual território. São os depósitos, né, construídos pelos homens. Alguns falam de concheiros, pelo homem, de materiais orgânicos, calcários, fossilização química. A chuva também deformava a estrutura dos molúsculos e ossos enterrados. Então, tem várias... Sambaquis, eles são as fontes de estudo sobre a vida do povoado no atual território brasileiro. E como eles se alimentavam também, tá, gente?
Então, quando ele vai lá pesquisar esses sambaquis, né, eles conseguem descobrir a história dos nossos homens aqui na América do Norte, né? Eles também são raros no Pacífico, eles estão mais no nosso litoral atlântico aqui. Então, a palavrinha sambaqui, ela vem do termo indígena tupi, que significa tabã, conchas, e que amontoado, sanambi. Aí a origem eles colocaram de sambaqui. Então, conchas é um amontoado de conchas. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu fico muito feliz quando vocês entram e participam da aula de uma forma bem respeitosa. Obrigada. Fiquei muito feliz da aula passada não ter acontecido nenhum imprevisto. Já é difícil para nós essa forma, né? É complicado. É melhor na sala de aula, mas eu ainda prefiro o nosso contato lá. Mas a gente vai voltar na melhor hora para que ninguém corra risco.